Olá, queridas, sejam bem-vindas de volta ao Viver de Pé. Eu sou a Sandra Liquilian e hoje vamos falar de mentalidade. De mentalidade de que nós temos de pensar como os ricos. Nós temos de pensar como as pessoas que têm uma mentalidade de potencializar tanto o dinheiro como todas as aptidões que elas têm. E o episódio de hoje, para falar da mentalidade, é inspirado no livro Eu Tenho uma Mente Milionária. Primeiro, nós temos que ver 2 passos. O que é que tu estás a emitir sobre dinheiro? Quais é que são os pensamentos que tu tens sobre o dinheiro? Qual é a tua mentalidade de dinheiro? É escassa? É próspera? Analisa em primeiro lugar isso, a energia que tu emites sobre o dinheiro, os pensamentos que tu tens sobre o dinheiro. E depois vê, em segundo lugar, quais é que são as tuas crenças que tu acumulaste ao longo da tua vida sobre dinheiro. Vou-te dar um exemplo. Os teus pais, como é que eles falavam de dinheiro? De que a vida era escassa, de que o dinheiro não cresce em árvores, de que não podemos estar a gastar mais do que aquilo que nós temos. Isso é real, mas estar sempre a pensar nisso, tu acabas por ter uma mentalidade de que tu não precisas de chegar a um certo ponto para alcançar mais dinheiro. Tu precisas é de te retrair para não gastares tanto dinheiro. Isso são 2 opções diferentes dentro da tua mente. Por isso, primeiro que tudo, vê qual é a energia que tu emites sobre o dinheiro e segundo, quais são as crenças que tu ganhaste sobre esse dinheiro. Ao dares a ti mesma, ao veres em ti mesma os exemplos que tu tinhas na infância sobre dinheiro, tu pensa, eu vou-te dar um exemplo que dos meus pais, eles eram ricos e discutiam consecutivamente sobre dinheiro. É rara a discussão que eu me lembro dos meus pais que não envolvesse bens materiais ou dinheiro. E o que é que eu cresci a pensar na minha infância? De que ter dinheiro pode levar a discussões. E durante uma grande altura da minha vida, especialmente quando eu fiz a minha transição dos 20, 30 anos para ser mais empreendedora e não estar a trabalhar para outras pessoas, mas ser empreendedora, eu tinha ainda muito essa crença. Especialmente quando eu fiz a minha passagem para empreendedora aos 20 e tal anos, eu percebi que realmente eu tive muito essa crença em relação ao dinheiro, de que para termos dinheiro nós temos que trabalhar muito. Pois eu digo-te, uma mentalidade de uma pessoa rica não pensa que tem que trabalhar muito. É lógico que ela trabalha muito e tu tens que estar apta para o fazer, mas pensa acima de tudo que tem que trabalhar bem, que tem que trabalhar em algo que realmente lhe renda o tempo e o dinheiro, que é muito diferente de trabalhares muito do que trabalhares bem, porque se trabalhar muito trouxesse muito dinheiro ou tornasse alguém milionário, então todas aquelas pessoas que tivessem um emprego de muitas horas diárias teriam já muito dinheiro e seriam, de toda a forma, qualquer uma delas seria milionária. Por isso, mesmo quando a tua mente te leve para esse lado, tu tens que te focar e tens que perceber, não é esta mentalidade que me vai ajudar a sair do sítio onde eu estou. Não te esqueças, o nosso podcast chama-se Viver de Pé. Por isso, é muito importante que a tua mentalidade de dinheiro seja para tu viveres de pé, para tu encarares a tua vida de uma maneira próspera, de uma maneira de que a tua mente te leve ao sítio onde tu tens que estar, não à escassez. Depois, começa a ver qual é que é o teu modelo atual sobre dinheiro e prosperidade. Para tu saberes se tens uma mente próspera ou de escassez, tu fazes o seguinte exercício. Qual é que é o teu modelo de dinheiro e de sucesso? Por exemplo, os ricos pensam, eu crio a minha própria vida. Os pobres pensam, eu tenho que viver a vida que eu tenho sem poder fazer nada. Faz este exercício para ver se tu tens uma mente milionária ou se tens uma mente de escassez. E eu vou ler aqui quais é que são os pratos da balança que tu deves pesar para depois, ao fazeres esse exercício, tu pensares bem sobre isso. Que é, qual é que é o teu modelo atual de dinheiro e de sucesso? Os ricos dizem, eu crio a minha própria vida. Os pobres,
A vida acontece sem eu poder fazer nada. Vês logo aqui a diferença. Depois, os ricos entram no jogo do dinheiro para ganhar. Os pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. Vês a diferença? A diferença de mentalidade? Logo aqui, ao fazer este exercício, consegues logo ver em que estágio é que tu estás. Depois, os ricos querem ter muito dinheiro. Os pobres querem ter o dinheiro suficiente para pagar despesas. É uma diferença gigante entre mente de escassez e mente próspera. Depois os ricos pensam, se atirares para a lua, ao menos posso conseguir atingir as estrelas. Os pobres pensam, não vou atirar para lado nenhum. Como é que tu pensas? Ou seja, depois de fazeres este exercício, tu tens que perceber se a tua mente está escassa ou se a tua mente está próspera. Por exemplo, a minha meta é ficar milionária. Mesmo que eu não consiga a médio e longo prazo, eu vou morrer tentando. E ao tu pensares isto de ti mesma, ao tu pensares que tu és apta a ter uma mente aberta, uma mente milionária, tu, cada vez que tu te apanhares a ter pensamentos de escassez, tu dizes, estás a ser pequena, estás a pensar pequeno. Pensa grande, porque pensar grande e pensar pequeno dão o mesmo trabalho. Só que, ao pensares pequeno, tu vais guiar o teu cérebro para uma jornada escassa. Ao pensares grande, tu vais guiar o teu cérebro para uma jornada de prosperidade. Dando o exemplo dos meus projetos. Durante toda a minha vida, eu sempre penso grande demais, talvez, para a etapa da vida que eu estou. Só que quando eu penso um projeto, eu penso em grande escala. Eu nunca penso, vou fazer este projetozinho para poder pagar as despesas que ele gera. Eu penso, eu vou fazer uma coisa em grande, que possa ser enorme, que possa prosperar. Nem sempre sou capaz e nem sempre chego lá. Mas a minha mente, quando está a projetar esse projeto, a minha mente está lá. Sabe o que é que eu tenho que fazer para atingir esses objetivos. E então põe-me no caminho muito mais fácil para que eu os consiga atingir. Quando tu pensas de que o caminho que tu tens que passar é um caminho de escassez, é um caminho de que vou trilhar com muito custo para chegar a um sítio que eu não sei qual é, a tua mente não te vai ajudar a chegares lá. Por isso, a diferença de mentalidade é muito, muito importante para que tu consigas viver de pé na tua vida e consigas ser uma pessoa próspera e consigas atingir todos os teus objetivos. Se tu perceberes, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas ricas assumem o papel de serem ricas. As pessoas ricas sabem o que é que querem alcançar e sabem tudo o que têm que fazer para o alcançar. Por isso pensa, o que é que tu desejas? Desejas alcançar riqueza? Mas desejas mesmo? Porque para isso tens que estar disposta a comprometer-te com tudo o que é preciso fazer para chegar lá. Estás disposta a trabalhar ao máximo e a fazer tudo o que é necessário para chegar lá? Estás disposta a abdicar de estar com outras pessoas, a ser cada dia mais sozinha para que tu possas alcançar os teus objetivos? Estás disposta a isso? Pensa bem, porque todos os ricos estão dispostos a isso. Todos os ricos se comprometeram em algum dia da sua vida a chegar onde eles querem chegar. Para isto é muito importante não desistires. É muito importante que tu faças um exercício também que é de saberes quais é que são os teus talentos naturais e com os teus talentos naturais trabalha à volta disso. Vê o que é fácil para ti fazer e trabalha com isso, trabalha à volta disso. Há uma coisa que eu digo e uma frase que é muito minha, que eu uso muito, que é: tu vês o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Porque a altitude do copo é igual, a altitude da água é igual, mas tu podes ver em cada problema uma solução ou em cada solução um problema. Todos os ricos veem sempre em cada adversidade o copo meio cheio. Têm problemas como as outras pessoas, têm adversidades no caminho todos os dias, mas a maneira como eles olham para essa adversidade e como eles procuram uma solução para aquilo que lhes acontece é muito diferente do que quando tu olhas para uma adversidade e ainda vês mais problemas nessa adversidade e só vês o que é que isso ainda te pode causar mais à tua vida. Por isso, vê
que a diferença de mentalidade é muito, muito, muito importante para que tu consigas alcançar os teus objetivos. Depois disso, de todos estes exercícios que eu te propus, abençoa tudo aquilo que tu queres. Abençoa tudo aquilo que tu vês. Se tu vires uma pessoa que já tem uma vida próspera, ela vê alguém com um bom carro, com uma boa casa, com uma boa roupa, e ela olha e sabe avaliar que aquilo é um bom carro, é uma boa roupa, é uma boa casa. As pessoas com uma mentalidade de escassez sentem inveja de quem tem bons carros, de quem tem boas casas, de quem tem boa roupa, sem saber o que é que eles fizeram na vida e o que tiveram que abdicar para alcançar aquilo que alcançaram. Por isso, vive essa energia, porque a energia é contagiosa. Cerca-te de pessoas positivas, de pessoas que são prósperas, de pessoas que têm objetivos, de pessoas que têm projetos, de pessoas que sabem aquilo que querem alcançar. Porque no momento em que o teu ambiente for próspero, tu podes ter a certeza que ele te vai moldar a que tu também comeces a ter uma vida mais próspera. Por isso, ser maior que os teus problemas, ser maior do que a energia negativa, faz o que tens de fazer, pois para teres uma mente milionária, tu tens de, acima de tudo, saber o que é que queres e depois lutar por isso. E viver de pé é isso mesmo. É nós sabermos que temos adversidades, mas que vamos fazer tudo para que elas sejam contornadas. Ser como a água que contorna todas as pedras que vê à frente. Para terminar este episódio, eu quero te dizer uma crença que está no livro que eu própria defendo muito e por isso eu trago este livro hoje, que é: ser merecedor de riqueza é uma crença inventada. Ninguém nasce a ser merecedor de riqueza ou a não ser merecedor de riqueza. Tu própria tens que ser a primeira pessoa a saber que tu és merecedora da bênção de Deus de seres rico. Não é que nasceste com a não merecer ser rico. Não existe quem merece ou quem não merece. Existe quem acredita em si mesma para ser merecedor. Não que já nasceu com esse estigma. Por isso, um grande beijinho. Conta-me aqui nos comentários se tens uma mente mais de escassez ou uma mente mais próspera e como é que isso ajudou na tua vida a que tu vivas de pé, de cabeça erguida e a perseguir os teus objetivos. Um grande, grande beijinho e vejo-te no próximo episódio.